Oi, gente. Eu quero falar com vocês da tentativa de golpe frustrada na Bolívia. Quero falar com vocês também sobre a liberdade do Julian Assange, que tem um lado bom, claro que ele está livre, mas abre um perigoso precedente. Mas lembrando que não está aqui nenhuma crítica ao que ele fez, porque ele ter feito um acordo depois de tanto tempo preso por denunciar os crimes de Estado, especialmente dos Estados Unidos, né, em questões de guerra, é uma coisa assim absurda, né? Mas é lamentável que o acordo abra ali um precedente legal para que nos Estados Unidos pessoas que denunciam isso sejam perseguidas, sendo que elas já são perseguidas, mas elas podem ser perseguidas agora, próprios jornalistas americanos, com amparo legal. Lembrando que não cabe nenhuma crítica ao Julian Assange por ter feito isso, porque imagino que todos nós, na circunstância dele, faria o mesmo para rever seus familiares. Mas eu vou desenvolver um pouco mais sobre isso, falar sobre a tentativa de golpe na Bolívia e como tanto esse período que o Julian Assange passou preso, quanto essa tentativa de golpe na Bolívia, falam sobre uma mesma coisa, né? Falam sobre as ações do imperialismo, falam sobre interesses nefastos, porque a indústria da guerra, né, que está por trás de muitas das coisas que o Julian Assange denunciava, é uma indústria conectada com ações do imperialismo capitalista. Então a gente tem que analisar isso e comentar. Só mostrar para vocês um pouquinho da repercussão internacional da tentativa de golpe na Bolívia. Vendo aqui um áudio que era da ministra das Relações Exteriores do governo boliviano, do governo Luiz Arce, pedindo que a comunidade internacional se mobilize para defender a democracia na Bolívia, né? Celinda Sousa estava falando ali, fazendo esse apelo, como já fizeram, aliás, outros ministros. Vamos ouvir? Vamos lá. O Estado Plurinacional da Bolívia denuncia ante a comunidade internacional as mobilizações irregulares de algumas unidades do exército boliviano que atentam contra a democracia, a paz e a segurança do país. Fazemos então um apelo à comunidade internacional, à população boliviana, para que se façam respeitar os valores democráticos e dão respaldo ao governo do irmão presidente Luiz Arce Catagora, que é constitucionalmente e legalmente eleito pela vontade soberana do povo soberano. La Paz, 26 de junho de 2024. Enfim, e a repercussão internacional foi predominantemente de solidariedade com o Luiz Arce contra esse golpe, né? Mas só para vocês entenderem um pouco mais nessa tentativa de golpe, soltar golpistas na Bolívia seria um dos objetivos de general líder da rebelião. Ou seja, lá em 2019, e por isso que é bom lembrar do Elon Musk, é bom lembrar da tentativa de controlar o lítio, né? Em 2019 teve uma tentativa de golpe e os golpistas de 2019 foram presos. Aí esse general aí, ó, né? O general Juan José Zuniga, né? Ele queria justamente a libertação do que ele chamou de presos políticos, mas seria o equivalente aos bolsonaristas organizarem uma tentativa de golpe para libertar os golpistas do 8 de janeiro, né? Com a diferença que lá eles contaram com o apoio dos militares, de setores importantes dos militares. E aqui os militares acabaram não apoiando a tentativa golpista, porque dois dos comandantes das Forças Armadas, né, acabaram declinando o convite do Bolsonaro pelas informações que nós temos. Agora, sobre o Elon Musk, é bom lembrar isso aqui, ó. Em 2019, Bolívia passou por golpe, tentativa de golpe, né? O golpe chegou a ser consumado, depois foi considerado inconstitucional e a golpista foi presa, né? Mas enfim, que envolveu Elon Musk e disputa por lítio. Há 5 anos, o país viu mobilização da extrema-direita que derrubou o presidente Evo Morales. E por que a questão do lítio é importante? Porque o imperialismo tem um histórico longo disso, né? E as ações do governo dos Estados Unidos, em geral, apoia golpes, né? E as empresas, as grandes corporações empresariais são tipo essas multinacionais, essas empresas poderosas, né? O United Fruit, por exemplo, né? Para citar um exemplo, né? E muitas outras, né? Empresas ligadas tanto
indústria alimentícia, quanto petrolíferas, e vai variar de que cada país, quais são os recursos que elas estão de olho. Elas pressionam o governo dos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos está nas mãos dessas grandes corporações. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Ronald Reagan foi fazer um discurso uma vez, e o presidente da Merrill Lynch, que é uma grande empresa do setor financeiro, disse para ele se apressar logo, porque estava na hora dele vazar dali. Ele não estava muito afim de ficar ouvindo o presidente recém-eleito. Quem é que tem poder? O presidente recém-eleito ou o cara da Merrill Lynch que disse que é para ele acabar logo com o discurso, que ele não estava muito afim de ficar ouvindo? É lógico que quem tem poder de fato ali era o presidente do Merrill Lynch, né? Então, o capitalismo mundial, o capitalismo de hoje, e já há muito tempo, ele funciona de forma imperialista, né? As nações poderosas a serviço de grandes corporações empresariais que querem o quê? Querem se apoderar dos recursos naturais, dos sistemas dos países subdesenvolvidos. Então querem o sistema penitenciário, querem privatizações das prisões, querem privatização do sistema de saúde, querem privatização do sistema educacional, querem controlar recursos naturais como lítio, como petróleo da Venezuela, querem os recursos naturais para eles, para potencializar lucros estratosféricos, ficarem cada vez mais ricos e mais poderosos. E para esse fim, eles financiam campanhas de políticos nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e em outros países, para que esses políticos escolhidos por eles, selecionados pelo grande capital ou pela corpotocracia, como diz o John Perkins, né, façam o que eles querem. E a indústria da guerra serve a isso. E é exatamente isso que tem a ver com o Julian Assange, né? Aqui o Elon Musk dizendo, vamos dar golpe em quem quisermos. O Elon Musk deixa claramente a intenção das grandes corporações e dos bilionários que têm interesse em recursos naturais, né? Enfim. E após acordo, o Julian Assange está livre e já deixou o Reino Unido, diz o Wikileaks, né? Aqui na Carta Capital. O Julian Assange, ele foi preso porque o Wikileaks divulgou, escancarou os crimes do imperialismo, os crimes de guerra dos Estados Unidos e de outros países que, ligados aos Estados Unidos, estavam realizando atos imperialistas. E ele foi preso por causa disso. Qualquer outra acusação que você tenha ouvido falar do Julian Assange, né, o motivo que levou à prisão dele foi esse. Foi esse. Isso é muito, muito evidente. E embora eu esteja feliz com o fato dele estar solto, porque ele está solto, finalmente parar com terminar, no caso dele, com essa opressão, como ele fez um acordo de dizer que ele era culpado, né, e ele já tinha cumprido a pena, né, por todo o tempo que ele esteve preso, e agora, na verdade, ele vai estar solto, mas por uma pessoa que foi condenada, né, é isso que diz o acordo que ele assinou, que, lembrando, não é para condenar a gente, criticar o Julian Assange, porque o que ele fez é absolutamente compreensível. Agora, isso vai fornecer mais como se não precisasse, né? Mais um precedente para que nos Estados Unidos, que é um país em que os precedentes têm um peso legal muito grande, né? Isso seja utilizado contra jornalistas, contra influenciadores. Eu sigo e gosto muito do influenciador de esquerda norte-americano, Kyle Kulinski. Não sei se eu já falei sobre isso aqui no canal. O Secular Talk. E ele é um cara que, entre outras coisas, denuncia muito o intervencionismo do Estado norte-americano, a intervenção militar, e ele critica muito essa ação dos Estados Unidos. E ele é um influenciador de mais de 1 milhão de seguidores. Eu fico pensando, não são só jornalistas. Gente como Kyle Kulinski, dependendo das circunstâncias e dependendo do que ele colocar no canal dele, pode vir a se tornar alvo dos Estados Unidos por críticas que ele faz aos Estados Unidos. Se ele divulgar, por exemplo, imagens de algum crime, né? Se ele divulgar uma reportagem de algum crime em primeira mão, né?
de algum crime do Estado americano, que ele tiver uma fonte, não é? Que vai a ele exatamente por ele ter uma credibilidade, um histórico de criticar os Estados Unidos em relação a isso, ele, Caio Kalinske, pode ser processado. Isso significa que no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o planeta, é muito importante que a população vá acordando para os efeitos danosos desse imperialismo e que a gente, aqui no Brasil, lute por governos que não fazem alinhamento a esse imperialismo. Não é? Tem gente criticando o governo Lula por N motivos, e alguns deles são legítimos, algumas críticas. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que a postura de Lula e a postura de gente tipo Bolsonaro, em muitos temas, inclusive na questão da política externa, é completamente diferente. É completamente diferente. E é por isso que é fundamental derrotar a extrema-direita, entre outros motivos. Né? Porque eles atacam direitos sociais, eles são ameaça ao sistema educacional, eles são ameaça ao SUS. Mas por que eles são ameaça? Porque eles servem às grandes corporações empresariais e servem aos interesses do Estado americano. Por isso que o Bolsonaro prestava continência à bandeira dos Estados Unidos. E eles, se voltarem ao poder, ou se estiverem no poder como governadores, caso do Tarcísio e as privatizações do sistema educacional, eles vão entregar os recursos naturais, as riquezas, o sistema público, a estrutura, às grandes corporações empresariais. Porque eles podem fazer discurso de costumes, de moralidade, hipócrita, como a gente sabe. Mas eles têm patrões. E os patrões deles não são o povo brasileiro. Os patrões deles são os bilionários, são os super ricos e são as grandes empresas. Porque são essas, através de seus executivos, que bancam a extrema-direita, não só no Brasil, mas em praticamente todo mundo. E não só a extrema-direita, bancam a direita liberal também. E se pessoas em partidos de esquerda deixarem, eles vão querer bancar, influenciar e penetrar por dentro dos partidos que tenham alguma organicidade com a classe trabalhadora. Porque a estratégia deles é desmantelar qualquer organização sindical e qualquer organização que defenda os interesses da classe trabalhadora, dos mais pobres e daqueles que lutam por emancipação. É fundamental ter clareza disso para saber o que é que a gente está enfrentando, não só nas eleições desse ano, mas em futuras eleições. E é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você quiser mais informações, tem um vídeo meu aqui no canal sobre o assassino econômico, né, sobre a corpotocracia, fala do John Perkins, né, que eu vou deixar no comentário fixado o link. É um vídeo, inclusive, que está desmonetizado, mas não importa. É importante vocês se aprofundarem sobre isso e se prepararem para a luta, né? Que a gente vai precisar de ajuda de vocês para crescer, para se fortalecer, para lutar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, né? Nós vamos ter cursos bem interessantes aí no futuro próximo. Um abração e até o próximo vídeo.